Paz do Senhor, meus irmãos. Prazer estar aqui mais uma vez, neste lugar maravilhoso, poder junto aos irmãos sentir a presença de Deus. Eu não sou de cantar, nem de nada. Vamos à Bíblia. Antigo Testamento, Isaías 43, e nós leremos do verso 1 até o 10º. Antes de qualquer coisa, quero louvar a Deus pela presença, como já foi dito aqui, de você que nos visita. Sua presença é especial para o Senhor Jesus. Muitos irmãos conhecidos aqui na nave da igreja, que já estiveram conosco, nos alegramos juntos. E que bom podermos novamente ter a oportunidade de estar juntos. Você de outra igreja, você que só ouviu falar de Jesus, essa é a noite em que o Senhor tem para nós, e nós ouviremos a sua voz em alto e bom tom. Esse é o Jesus que nós servimos, meus irmãos. Aleluia. Todos encontraram? Livro que escreveu o profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 1. Fica logo após Cantares e antes de Jeremias. Amém? Podemos ler? Louvado é o nome do Senhor. Diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Sebá em teu lugar. Visto que foste preciosos aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque estou contigo, tratarei da sua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não te retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e os formei e também os fiz. Trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isso, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e se ouçam e se diga, verdade é. 10º. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Vamos orar ao único Deus? Senhor, nós te louvamos neste lugar essa noite, ó Deus. Nós engrandecemos ao seu nome, ó Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Nós oramos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó neste lugar, Senhor. Que não seja apenas mais uma noite, Senhor, que na tua presença nós estaremos, mas que cada um dentro do seu coração tenha a percepção e a sensibilidade da oportunidade que tem, Senhor, de fazer essa noite uma noite especial de permissão, para que o Senhor tome conta de tudo que há, para que o Senhor vá à frente daquilo que nós olhamos como sem solução, daquelas lacunas existenciais que nós enxergamos como um buraco sem fundo. É o Senhor em quem nós confiamos, é no Senhor em quem nós depositamos a nossa confiança. Essa noite, ó bendito de Israel, eu me inclino ao Senhor e oro por essas vidas que aqui estão, ó Deus, para que não seja a minha voz como eu orava ali no banco, Senhor, me lembrando do que a Adna falou aqui: o Senhor sempre vence, e isso está no meu coração. O Senhor sempre vence, e para sempre o Senhor vencerá. Que nós prossigamos assim, Senhor, nos lembrando de que independente das batalhas, de que independente dos dissabores da vida, que independente de tudo que acontecer a nós, o Senhor sempre vence, e Ele está à frente do seu povo. É Ele que nos pega pelas mãos e nos direciona. É a este Deus que esta noite nós rendemos honra, glória, majestade e louvor, e que o seu nome seja exaltado pelos séculos eternos.
eternos para todo sempre. Esta casa, esta igreja te exalta, ó Deus de Abraão, e com toda a sinceridade, se assim não for, que o Senhor me envie ao inferno, hoje diante de ti me comprometo, Senhor, a ser a sua voz para este povo, a ouvir, Senhor, a demonstração que vem direto do teu coração, mas que passa por mim. Eu sou apenas um instrumento. Usa-me em tuas mãos, Senhor. Enche essa igreja do teu Espírito Santo, pessoas nos seus lares aqui e agora, pela autoridade do teu Espírito Santo, que sejam transformadas, pessoas, Senhor Jesus, que nos assistem neste momento, que sejam elas, ó Deus, aconchegadas nos braços de um Pai amoroso, nos braços do Deus Todo-Poderoso e nos braços do teu Filho amado Jesus Cristo. Nos ilumine essa noite, Senhor, traga clareza essa noite, ó Deus, porque nós precisamos ouvir a tua voz, porque nós estamos sedentos de ti, Senhor. Cuida de tudo, Senhor. Guarda os teus filhos, traz cura, traz transformação, traz salvação, e ao Senhor nós tributaremos toda a glória pelos séculos eternos. Amém. Você pode se assentar, meus irmãos, e exaltar a Jesus. Deus seja louvado eternamente entre nós. Aleluia. É sempre, meus irmãos, um prazer estar diante dos irmãos para trazer a mensagem. E eu digo um prazer porque sempre que nós temos um compromisso de trazer a mensagem, então logo, não podemos ser hipócritas, nós temos que estudar um pouco mais. E quando nós temos que estudar um pouco mais, nós entramos para dentro da caverna, né? Para dentro do nosso quarto, e ali nós começamos a meditar na Bíblia, a orar, a buscar a presença do Senhor. E algo que é maravilhoso é que quando o homem ele se rende ao Senhor, ele se inclina de verdade, ele busca ao Senhor, então o Senhor de forma gratuita oferece a ele dizendo: ei, é livre, você tem acesso. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria que você se lembrasse disso, em suas aflições, em sua ansiedade. Talvez você esteja em busca de cura, de alegria, não sei, de um bálsamo que o homem não tem para te oferecer. Mas a palavra do Senhor é este bálsamo. A palavra do Senhor é de verdade aquilo que acalenta toda a dificuldade, tristeza e solidão existente. É a esse Jesus que nós servimos. A responsabilidade, meus irmãos, dessa noite é de falar sobre o quinto pilar elementar, básico das solas, ou somente da reforma protestante. E meus irmãos, aqui eu fiz algumas anotações sobre a introdução, para que de forma bem rápida nós consigamos conversar sobre isso. Na Idade Média, a teologia romana, ela se apoiava em alguns pilares, em algumas coisas que vão contra aquilo que nós cremos enquanto cristãos, não daquela teologia católica romana. E para ir além disso, meus irmãos, nós precisamos falar sobre algumas coisas que eles acreditam estar corretas, mas ao ponto de vista e de defesa da teologia moderna cristã, não estão. O primeiro e segundo mandamento que se encontra em Êxodo 23, no capítulo 20, no verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. E no verso 4 diz: não fará para ti imagem de escultura. Neste quinto pilar, meus irmãos, nós vemos que homens se desdobraram e ofereceram a sua vida, e ofereceram muito sacrifício. Às vezes as pessoas não têm a real noção do quão difícil é de deixar a sua família em segundo plano, de caminhar em lugares terríveis, com falta de pão e água, de enfrentar situações de que até mesmo aqueles homens podiam padecer a qualquer momento pelas suas vidas. Mas nós olhamos o nome daqueles heróis da fé, daqueles irmãos da reforma protestante, e olhamos com grande brilho, mas às vezes nós não entendemos de verdade por tudo aquilo que eles passaram. Eu pergunto para você essa noite: você já teve desejo de servir ao Senhor? Você já teve o desejo de uma vez, um pouco mais, você se dedicar, de ler a Bíblia, de orar, de se dedicar, de estar à disposição do Senhor para falar aquilo que Ele quer que seja dito e não aquilo que as pessoas querem ouvir? Quando nós estamos à disposição, como Isaías diz, o profeta Isaías: eis-me aqui, estou à disposição. Então nós vamos começar a passar por algumas coisas extremamente difíceis, não é? No popular,
passar pelo estreito. Homens como Calvino, Zwinglio, John Hus, Wycliffe e o próprio Martinho Lutero, dentre muitos outros, ofereceram a si mesmo a dificuldade de padecer por amor a Cristo, como Pedro exemplifica lá no Novo Testamento, dizendo que é um privilégio para o homem e para a mulher sofrer por amor a Jesus. Às vezes as pessoas acreditam que a sua dificuldade é muito grande, que a sua tristeza, ela não pode ser maior do que qualquer coisa que se imagina, mas não é bem assim, meus irmãos. Nós vemos que existem alguns relatos na Bíblia de homens que padeceram e sofreram muito mais do que nós jamais imaginaremos sofrer. Talvez o seu sofrimento seja algo muito pequenininho perto daquilo que aqueles homens passaram. Imagine você podendo estar na sua casa, no conforto do seu lar, mas para defender o Evangelho, aqueles homens iam para o frio, iam para a frente da batalha, não negavam a sua fé e impunham de verdade a respeito daquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro está dentro da palavra de Deus. Não é aquilo que os homens acham, não é o achismo, não é a sua admiração por alguém. Não, aqueles homens não estavam preocupados. Em uma mensagem, meus irmãos, que eu estava assistindo ainda esta manhã, eu vi um homem falando sobre luz do mundo e sal da terra. E ao falar sobre isso, diz que quando o facho de luz ilumina a escuridão, então causa incômodo. E quando o sal ele é colocado na boca, também não tem um sabor muito gostoso, mas como pregador da mensagem, como ministros do Evangelho de Deus, e a palavra de Deus diz, ide e pregai, não é uma autorização à minha vida, mas a todos que desejam compartilhar o gozo dos céus. Quando diz ide, então todos nós estamos logo autorizados a sofrer, padecer, passar por dores, aflições. Nós receberemos algumas autorizações do Senhor, vindas da parte de Deus, mas para entregá-las, aí tem aquele termo antigo, pagaremos o preço, e de verdade isso acontece. As pessoas começam a olhar para esses homens de uma forma muito diferente, e a maioria, meus irmãos, sempre esmagadoramente tenta fazer com que a minoria ela venha a desaparecer. Imagine você, aqueles homens com uma ideia diferente, tudo que tira do conforto traz incômodo, como eu disse. E aqueles homens começam a passar por dificuldade. A Igreja Católica tinha uma necessidade muito grande e interesses visando dinheiro, visando poder. Aqui, hoje nós temos um entendimento das coisas que lá no passado acontecia, como indulgências, como coisas que hoje já não são mais autorizadas, vendendo um pedacinho de terreno no céu. Isso não é certo. Nesse quinto pilar, meus irmãos, e último pilar das solas, nós vamos ver que diante da veneração aos santos, às relíquias, aos padroeiros, eles defenderam corajosamente que somente Deus é digno de toda a glória. Eu quero fazer uma pergunta a você, meus irmãos, e essa mensagem não é para ser complicada, é para trazer clareza. Você está disposto a de verdade ser esse facho de luz que vai a este mundo compartilhar das maravilhas do Senhor? Você está disposto, ou você de verdade já sentiu esta alegria, este gozo? E eu te falo de forma muito simples, como numa conversa. Você que já sentiu essa presença do Senhor, será que nós não temos sido egoístas ao ponto de nós não sairmos por aí falando a todos a respeito de Jesus? Por mais que você não saiba, por mais que você tenha dificuldade no falar, por mais que você seja simples no estudo, dizer que Jesus é bom não é difícil. E aí as pessoas vão dizer, mas deve ter embasamento teológico, deve ter não sei o que lá dos textos. Algumas pessoas colocam o mérito em si próprio. Não existe mérito algum em homens, não existe nada disso. Não é o bom falar, não é a desenvoltura, não é a sua capacidade intelectual, não é o seu dinheiro, nada disso. O que convence é o bom e poderoso Deus divino, Espírito Santo. É Ele quem vai à frente do homem de coração humilde, não daquele que se faz de coitadinho, mas do homem de coração humilde que admite os seus erros, as suas dificuldades e se coloca à disposição do Senhor. Que essa noite nós possamos, para começar, termos esse entendimento de que está disponível para nós um alimento maravilhoso e que temos sido alimentados vez após vez. E ainda assim, será que nós temos compartilhado com os demais o gozo dos céus? Será que nós temos compartilhado com este e com esta a respeito das maravilhas do Senhor?
Será que de verdade nós temos tido, como nos momentos anteriores aqui, um momento na nossa vida de arrependimento verdadeiro, entendendo que Jesus voltará, entendendo que a promessa de Jesus ela é verdadeira? Será? Eu pregava terça-feira numa igrejinha muito pequena, estava 4 bancos desse aqui, e eu falava àqueles irmãos a respeito da volta de Jesus, e as pessoas não estão mais acreditando que Jesus voltará. Até mesmo os crentes olham isso já com descrédito, e olham para isso como se fosse apenas uma historinha. Não é uma historinha. Jesus está às portas, e Ele voltará para nos buscar. Eu gostaria que você pensasse além da cosmovisão humana e entendesse, meus irmãos, todos os seus problemas, coloque ele numa latinha. Todas as suas dificuldades, coloque ele num saco. Jesus voltando, não haverá mais problema. Jesus voltando, não haverá mais dor. Jesus voltando, não haverá mais angústia. Jesus voltando, não haverá mais depressão. Jesus voltando, não haverá mais esterilidade. Jesus voltando, então nós estaremos com Ele e receberemos das mãos do Cordeiro alegria eternal. Você quer mais o quê? Alegria eternal. Nós podemos vir aqui, meus irmãos, e falar sobre muitos e muitos assuntos, quando é abordado somente no bom e claro português. É óbvio que nós queremos falar sobre ensino, mas trazer clareza aos irmãos a respeito da esperança bendita é algo maravilhoso. E que bom que nós podemos falar essa noite, meus irmãos. Haverá um tempo em que esses bancos estarão à disposição, mas a presença do Espírito Santo já não mais. É um tempo de arrependimento. Antes de nós entrarmos na sola, é um tempo de arrependimento. O Espírito Santo me toca aqui, e talvez eu já não tenha mais tanto tempo nessa cidade, mas eu sinto, meus irmãos, no meu coração um desejo imenso de dizer a vocês, que bom é estar na casa do Senhor. Que bom, meus irmãos, é quando você dobra os seus joelhos, quando você se dedica a Deus de todo o coração, e Ele te dá aquilo que você não merece. A sua presença, o gozo do Espírito Santo, a alegria de Jesus, que aquece o coração, que enche o quarto, que transforma ao seu redor, que enche a cidade, que faz com que a igreja ela não seja necessária como gritarias e pontapés e aviãozinho. Não é de profetas de banheiro que nós estamos necessitados, mas é daqueles que falam a verdade a respeito de Jesus. Existe um desejo muito grande em muitos homens e mulheres. E conversando com um irmão muito simples, ele diz, meus irmãos, mas nós não temos a oportunidade que os irmãos têm. E eu disse a ele, vá às ruas, abrace o mendigo, abrace o fedorento, fale de Jesus a ele, converse com ele, sinta na sua pele a necessidade dele. Que bom, meus irmãos, é ter comunhão uns com os outros. Isso é algo maravilhoso. Diante, meus irmãos, dessa idolatria, dessa veneração, a teologia reformada admite que muitos irmãos do passado, eles se destacaram na sua vida cristã e deram um bom testemunho a respeito de servir a Cristo Jesus. Mas existe um ponto aí fundamental que vai fazer que tomemos 2 direções diferentes. Insiste, meus irmãos, alguns católicos em afirmar que estes homens, por terem uma vida de testemunho irretocável, eles deveriam ser seguidos e o problema está aí, ser adorados. Isaías vai nos dizer que Deus não divide a sua glória com ninguém. Essa sola que nós estamos conversando agora, meus irmãos, diz, só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Sabe, meus irmãos, é algo muito simples, mas será que nós temos entendido no tempo atual? Nós olhamos, meus irmãos, e nós falaremos sobre formas evangélicas de canonização e endeusamento de pessoas, e aprenderemos a nos posicionar diante desse fenômeno que eu trago para mim como lástima deste tempo pós-moderno, com sabedoria e, acima de tudo, com firmeza. Muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos muitas e muitas mensagens, mas aquilo já, como diz muito Ismael, não se torna elementar, básico, deve estar enraizado em nós para que tenhamos domínio sobre aquele assunto e para que quando vier as dificuldades do futuro, e elas virão, nós tenhamos raízes profundas, para que o vento não nos derrube. Existe uma preocupação tão grande com o tempo atual, não é? E está tudo certo, com o que vai acontecer amanhã, está tudo bem, mas de verdade, como homem e mulher de Deus, se no seu coração você confia no Senhor, então, como diz na sua palavra, você descansa, você não se preocupa,
Você arregaça as mangas sim e vai ao trabalho, mas vai confiante que ainda que o dinheiro que você recebe no final do mês não dê para solucionar os seus problemas e sanar todas as suas dificuldades, ainda assim, aquele bom e poderoso Jesus irá prover. Deus, Ele é maravilhoso. As 5 solas, meus irmãos, são frases latinas que definem os princípios da reforma protestante, em contradição aos ensinamentos da Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra latina sola significa somente em português. E a Igreja Católica crê também nesses 5 pontos, mas só que sem o sola, sem o somente. E agora nós entramos aqui na mensagem, meus irmãos. O primeiro ponto que eu anotei aqui é Deus como único em oposição às imagens. Nós todos já ouvimos de forma muito rasa falando que adorar a imagem de escultura é algo que não deve ser feito, é algo que não deve ser praticado, e como cristãos nós já sabemos de tudo isso. Mas será que você sabe assim ao fundo mesmo, lá embaixo, lá do assunto, o que de verdade acontece? Neste último ponto, meus irmãos, fundamental da teologia reformada, ele é conhecido pela expressão latina que dá título a este tema: glória somente a Deus. E é com essa bandeira que os reformadores eles enfatizam o ensino bíblico de que somente Deus merece toda a adoração, refletindo assim nos ensinamentos sobre a singularidade de Deus. Por que falar sobre isso? Nós todos sabemos que existe um verdadeiro e único Deus, o eterno Deus, não é? Mas quando nós começamos a pensar, meus irmãos, em tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, nós criamos para nós mesmos, em algumas situações e ocasiões, deuses. Quando nós estamos em uma situação em que nós já começamos a desconfiar de Deus, então logo nós nos apegamos talvez ao dinheiro. Em uma determinada situação em que nós estamos num percurso e nos sobrevenha a atitude de um homem mau, então será que de verdade naquele primeiro momento nós colocamos Deus como nosso protetor? Será que no momento em que nos falta o pão, e aí nós olhamos para todo lado, e para toda a situação de verdade, será que estamos enraizados e temos a capacidade racional de admitirmos que Deus irá prover em primeiro ponto, ou será que logo nós já iremos pedir para o vizinho? Existe essa diferença entre aqueles que já estão predispostos a dizer: ei, Deus cuida de mim, Deus me livra, Deus me cura, Deus faça isso, faça aquilo. Será que nós não temos criado deuses para nós mesmos? De acordo com a Escritura, não há mais do que um Deus, há somente um Deus vivo e verdadeiro. Na prática, essa doutrina, ela não apenas proíbe a adoração de qualquer criatura, tais como anjos, santos, relíquias, mas também a adoração ao Deus de Israel em qualquer outra forma. É isso que eu estou dizendo aos irmãos. Muitos dizem: eu sirvo ao Deus eterno. E essa mensagem não é para te emocionar e nem te... não, é para trazer clareza, dizer: eu sirvo ao Deus eterno, mas talvez você esteja confiando em outras coisas. E a Bíblia, a palavra do Senhor diz que nós devemos confiar no Senhor, mas que Ele não seja representado por nenhum objeto, por nenhuma pessoa, por nada, por um ar, por alguma coisa que passa. Não, Ele é Deus, Ele é poderoso, não se consegue limitar Deus. Você já parou para imaginar que não tem como limitar Deus? Deus está dentro do universo? Não tem como limitar Deus, não tem como, não existem paredes para limitar, não existem palavras para descrever, não existe nada. Ele está acima de toda a capacidade racional humana, Ele está acima de tudo aquilo que você já parou, já pensou, já analisou, já estudou. Você vai passar a vida, vai enlouquecer e não vai conseguir limitar a Deus, porque Ele não é limitado. Deus, Ele é infinito, poderoso e bondoso. Grandioso é o seu nome, não há nome acima do nome de Jesus, e não há outro Deus que vá além do nosso Deus, porque só existe um. Não deve existir na nossa cabeça, meus irmãos, na nossa vida, nenhuma dificuldade com relação a Deus. Deus é soberano, Ele cuida de tudo, Ele guia todas as coisas, Ele controla o universo. Este é o nosso Deus. É o Deus dos cristãos, não é? Como eles dizem. Meus irmãos, é muito importante nós traçarmos uma linha do que será dito. A questão não é se os irmãos piedosos do passado, eles devem ser respeitados, honrados e admirados pela sua fé. Não é isso. Existem os heróis da fé e nós lemos sobre isso, não é, Kleber?
Nós lemos sobre isso, nós estudamos sobre isso e estamos desejosos de aprender mais sobre esses homens. Homens que dedicavam a sua vida em oração, homens que estavam constantemente em jejum, homens que amavam uns aos outros, homens que se colocavam em posição que os outros não queriam se colocar. E que bom que existiram esses homens, mas são apenas homens. E quando, meus irmãos, nós olhamos para isso, então existe uma diferença muito grande entre admirar esses homens, respeitar e honrar a sua fé e até mesmo imitar a sua fidelidade ao Senhor. A Escritura não se opõe, aqui eu marquei Lucas 1,48 e Marcos 14,9, depois os irmãos podem conferir. A questão é, se esses irmãos do passado devem ser adorados? Claro que não. Não tem lero-lero nem cerimônia, eles não devem ser adorados. Com relação à prática católica romana, é notório que a adoração a esses santos é uma parte principal do seu devocional, daquilo que eles fazem para Deus. Eles colocam isso, meus irmãos, às vezes como prioridade, sabe por quê? Porque, como eu li aqui em Isaías 43, no verso 8, se eu não me engano, trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que tem ouvido. Talvez você não tenha prestado atenção, eu digo de novo para você, trazei o povo cego que tem olhos. Como assim, cego e tem olho? E os surdos que têm ouvidos, como assim? Isso significa insensibilidade. Você está na igreja, você sabe tudo, você ora, você sente a presença de Deus, mas você não está disponível. Você não está disponível, você está batendo carteirinha aqui. Jesus vai voltar e você vai ficar. Não tem muito lero-lero. Idolatria, tá? Rotina. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós vamos falar a respeito de servir a Jesus purinho. Servir a Jesus de forma muito simples. Servir a Jesus é algo maravilhoso, meus irmãos, e às vezes o entendimento das pessoas leva para algo extremamente complexo, e não é, basta pedir a Ele. Existe um estudo falando sobre a Septuaginta, aqueles homens, os 70 que se reuniam, eles eram homens extremamente versados na palavra, estudiosos e extremamente experimentados no caminho. Esses homens são ditos como não sabiam orar. Imagine você e eu. Homens que estavam experimentados, extremamente estudiosos. Existem alguns relatos que os servos tinham que vir até eles para os lembrar dos momentos de refeição, porque senão morriam de fome. Tamanho o desejo que tinham de estudar a respeito de Deus. E existem relatos que estes homens não sabiam orar. Você sabe? Na verdade, ninguém sabe nada, meus irmãos. Nós somos pó, nós somos insignificantes. Nós não merecemos nada. De verdade, nós não merecemos nada. Passa o slide para mim, Douglas, por favor. Tem uma frase, meus irmãos, que diz: o homem é a única criatura que Deus fez, cujo ser não está em si mesmo, e que por isso mesmo não é nada. A carnicidade do cão está no cão, mas a humanidade do homem não está no homem, está na sua relação com Deus. O homem é homem porque reflete Deus, e somente quando ele assim o faz. Você entendeu que você não é nada? Existe uma dificuldade muito grande no tempo atual das pessoas aceitarem isso, e as igrejas ficam vazias porque não se pode pregar a verdade. Como eu tenho dito e repetido, aquele hino me vem à cabeça, meus irmãos, a coisa antiga de dizer: pregador, pregue as rosas, mas também pregue os espinhos. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir aqueles que eles gostam, né? Mas o altar, a casa do Senhor, não é sobre isso, é sobre aquilo que eu falei a respeito do sal, de colocar na boca, e talvez você não goste do gosto, mas é falando a verdade que você irá para o céu, é dizendo a respeito daquilo que Jesus tem para te falar e te fornecer como informação verdadeira, que você caminhará rumo ao céu. Não é te dando mel, não é te dando aquilo que Charles Haddon Spurgeon falou: não seremos o melaço desse mundo. O melaço é gostosinho, mas fará com que você caminhe para o inferno. Seja um cristão. Não precisamos de melaço, precisamos ser sal da terra e luz do mundo. É isso que nós precisamos, meus irmãos. Os santos são honrados com templos, capelas, altares, missas, festas e dádivas que são oferecidas a eles, bem como orações, juramentos e votos. De modo geral, eles são invocados como intercessores. E aqui entram 3 pontos, meus irmãos: protetores do mal e concessores de bênçãos. Você já parou para imaginar? Eles são intercessores, eles são protetores do mal e são concessores de bênção. Intercessão, fiz algumas anotações aqui sobre isso. A Escritura afirma que temos um único intercessor diante de Deus, e o seu nome é Jesus Cristo.
O seu nome é Jesus Cristo. Romanos 8, 33, 34 fala sobre isso. O autor da carta aos Hebreus diz que, por isso, Cristo também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É somente Jesus, é somente por intermédio de Jesus, é somente via Jesus. Não tem como São Martinho, não tem como São Natan, não tem como São Kleber me salvar, não tem como ele fazer com que eu chegue até os céus, não existe essa via. A única via que existe é através da pessoa bendita do poderoso Nazareno, o Senhor Jesus Cristo. Não existe outro. Aleluia. A Escritura é clara, meus irmãos, a afirmar que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, não há base na Escritura para essa afirmação que vai contra as solas. Proteção do mal. E aqui tem anotações novamente. A Escritura tem um ensinamento sobre isso. O próprio Jesus nos ensinou a orar, não é? Ou não foi? Lembra que eu falei sobre a Septuaginta agora há pouco? Nós não sabemos orar, mas é pedido, e o Senhor de forma livre ensina aqueles homens a orar, não é? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É Deus quem nos livra do mal. Homem não tem capacidade racional, homem não tem capacidade de punho, homem não tem capacidade que o dinheiro faça com que as coisas se movam, e aí acontecerá o sucesso. Não, homem não pode fazer isso por você. Você pode até falar, claro que pode, o dinheiro traz conforto. Vai pensando. Sabe o que pode acontecer contigo? Você pode ter uma dinheirama terrível, mas o seu filho pode ser acometido a uma doença que o dinheiro não vai conseguir trazer a cura. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor esposa, tudo, mas se você não tiver Jesus, existirá um buraco na sua vida. Ele não pode ser preenchido por nada. Este vazio não pode ser preenchido por nada. Somente o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu digo, meus irmãos, e vou repetir muitas vezes, permita que o Senhor Jesus Cristo preencha a sua vida. Não é, meus irmãos, vivermos numa igreja em que nós temos que gostar. Não é isso, nós temos que gostar de Jesus. Nós temos que amar uns aos outros, como diz nos mandamentos, e amar ao Senhor Jesus. Amando ao Senhor Jesus, então seremos transformados e moldados constantemente à forma que entenderemos que temos que amar, porque Ele nos amou. E se nós não amarmos, logo nós não teremos contato com Ele. É básico. Aleluia. Ele nos livra do mal. Mateus 6,13. Quem pode nos livrar do mal, segundo a Escritura, é o próprio Deus. Foi Ele que permitiu que Jó fosse tocado em toda a sua riqueza. Você já parou para pensar que aquele homem era extremamente proeminente, cheio de riquezas? A sua mulher era frutífera, ele tinha muitos filhos, tudo que ele olhava era dele. E daí? Deus permitiu tocar. E aquele homem não perde tudo? E daí? Jó não continuou confiando no Senhor. Mas ele teve alguns momentos em que ele tentou descambar lá. Se fosse você, tinha desistido muito antes. Talvez nem tinha começado, porque o Senhor não tinha permitido, porque Ele sabia que você não ia aguentar. Deus, Ele só prova aqueles que Ele quer aprovar. Deus, Ele só testa aqueles que Ele sabe que aguenta. Ele não vai te dar um jugo muito maior do que você pode carregar. Às vezes eu fico reclamando aqui, eu reclamo mesmo, eu sou chorão, o Kleber sabe. O negócio está difícil, isso aqui, blá blá blá. Mas sabe, às vezes nós temos que olhar para o Senhor e falar, Deus, muito obrigado, porque se essa tarefa tão árdua está me sendo oferecida, se esse peso tão grande está sendo colocado sobre os meus ombros, então logo o Senhor vê na minha pequena pessoa a capacidade que o Senhor mesmo colocou. E quem coloca é o Senhor. Não existe capacidade em homem nenhum, não tem diferença, não tem distinção entre Kleber e Fernando, não tem. São dois homens que servem a Deus e não são nada. São necessitados constantemente do Senhor Jesus Cristo. E através do comprometimento com Deus e da seriedade, da sobriedade, de entender que é Ele que faz todas as coisas, o Senhor acrescenta a nós. É tudo sobre Jesus, meus irmãos. É Jesus. Ele nos livra do mal. Então, não tem essa historinha de que santos podem nos livrar do mal. Concessão de bênçãos. De acordo com a teologia católica romana, os santos são nossos mediadores diante de Deus. Nós precisamos de um mediador diante de Deus. Esse não é o Senhor Jesus Cristo? Precisamos de mais do que um. É singularidade de Deus, só existe um único Deus. E o Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Israel, se orgulha do seu Filho. É por intermédio do sacrifício de Jesus que nós temos esse mediador. Não é necessário um outro.
Não existe um outro. Não há forma de existir algum outro. Ah, mas alguém se dispôs e agora vai querer levar o pecado do mundo sobre os seus ombros. Não aguenta. Não tem amor suficiente, não tem tamanha capacidade, o seu sangue não é puro, ele não é filho de Deus, ele não tem as características de rei, sacerdote e profeta, ele não é Messias. Messias só existe um, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Não existe outro. Então nós já aprendemos, meus irmãos, que não existe intercessão através de santos, que não tem como ser protegido do mal por santos, que não tem como receber bênçãos através de santos. Mas aí nós entramos em um ponto divisor, que traz uma dificuldade muito grande entre as pessoas: latreia e douleia. Alguns teólogos católicos romanos, eles vão afirmar, e eles julgam, que o peso da doutrina reformada, alegando que há uma distinção entre ela, por conta dessas palavras que vêm do grego. Segundo eles, o termo latreia tem o significado de adoração, que deve ser dada somente a Deus. Mas a douleia não. Será? E aqui existem algumas coisas que eu anotei, meus irmãos. Sobre isso, meus irmãos, nós vamos ver que o homem tem uma necessidade muito grande de fazer com que as coisas se adaptem ao seu querer. Eles olham para essas duas palavras e eles tentam encontrar um buraco, uma falha, uma dificuldade, mas a palavra não tem buracos, a palavra não tem erros, a palavra do Senhor não tem nenhum tipo de coisa que a distancie da verdade, porque ela é a verdade completa, não tem para onde fugir. E nós olhamos no Novo Testamento, a palavra grega latreia só é usada como referência à adoração a Deus. E a palavra douleia também é usada no mesmo sentido. Mateus 6:24, servir. Romanos 12:11, servindo ao Senhor. 1 Tessalonicenses 1:9, servides o Deus vivo. Portanto, meus irmãos, essa distinção que os teólogos católicos romanos dizem haver, ela não existe. E é biblicamente comprovada. Não tem diferença. Não tem como servir por conta de latreia a Deus e por conta de douleia servirmos a outros deuses. Só existe um único Deus, não é? 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Não é isso que diz? Meus irmãos, no 7 está assim, 43:7, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, eu também os fiz. Por que haveria divisão, sendo que Deus fez todas as coisas? Lá atrás, no plano da salvação, foi Deus quem planejou. Lá atrás, no plano da salvação, foi Ele quem planejou. E não somente planejou, como executou. E além de executar o plano da salvação, Ele é o garantidor máximo e único de que você tem salvação. Dividir por quê? Alguns podem falar, mas esse Deus, ele é meio egoísta, né? Ele não divide a sua glória com ninguém. Foi Ele quem planejou, foi Ele quem te criou, foi Ele quem soprou em você o espírito de vida, o fôlego, foi Ele quem te salvou por intermédio de um sacrifício que está acima de tudo que você pode imaginar. Não se divide a glória de Deus com ninguém. Não existe santo, não existe pradoeiro, não existe nada dessas coisas. A Deus devem ser tributados todo o louvor e honra pelos séculos eternos. Louvado é o seu nome. Em resumo, meus irmãos, como diz em Romanos 1:25, a Bíblia toda é de adoração e invocação ao nome de Jesus. E tudo que não for ao nome de Deus, não está certo. Existem aqui, meus irmãos, algumas coisas que falam sobre oposição às relíquias e aos padroeiros, e nós vamos às superstições. Vai doer um pouquinho. Talvez você que tenha confiança em papel, talvez você que confie em esparadrapo, você que confie em copo em cima do rádio, você que confie em lenço. Arda quem arder, a palavra está aqui para ser pregada. Uma extensão da adoração aos santos, meus irmãos, é a adoração às suas relíquias. As relíquias, meus irmãos, eu fiz algumas anotações, são os objetos que pertenceram supostamente a pessoas do passado que tiveram um testemunho irretocável, algo maravilhoso, perfeito, tá bom, tá tudo certo. A Bíblia diz que nós devemos imitar, mas não adorar. É distinto, é diferente.
Mas chega em um ponto, meus irmãos, em que a necessidade do homem, a ganância por poder, a necessidade de que a igreja seja cheia, porque o homem tem no seu coração que para ser a igreja abençoada tem que estar cheio, não tem nada a ver. A igreja do Senhor, ela é qualitativa e não quantitativa. Não deve existir nenhum tipo desse desejo no coração do homem. Sabe por quê? Porque quem enche a igreja é Jesus, e se ela estiver vazia, porque Ele quis assim, Ele tem o poder nas suas mãos. As pessoas têm essa necessidade e essa dúvida tão besta em suas cabeças. Não existe isso. Ele controla todo o universo. Ou você acha que Deus duela com o seu caráter e com a sua presciência? Deus não duela com a sua presciência. Ele sabe de todas as coisas, Ele governa todas as coisas, Ele controla todas as coisas. É Ele quem faz. E aí eu olho aqui, meus irmãos, e existem as relíquias. Vamos lá. Fiapos de roupa, retalhos de mantos, pedaços de unha e dentes, fios de cabelo, ossos e vários outros objetos e pedaços do corpo. As pessoas começam a adorar isso, meus irmãos. As pessoas começam a colocar isso em primeiro plano na sua vida e começam a se inclinar. E não é um inclinar assim de gestual, não. É um inclinar de verdade, dizendo que aquilo é o seu Deus. Você pode dizer: eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Não, isso aí não, lenço não, água não. Tá, existia um tempo da ignorância e o Senhor conhece a nós. Ele sabe que a partir do momento em que nós temos a informação, nós deixamos de praticar e está tudo bem. O Senhor nos conhece. Ele conhece aquele que tem mais estudo, aquele que não tem. O Senhor conhece a cada um. E é papel dele. Ele é poderoso, nós não. Mas, meus irmãos, as pessoas se apegam de tal modo a isso, porque elas precisam de verdade enxergar alguém. Quando você olha lá para o povo de Israel, nós vamos ver um povo abençoado, guiado por Deus. Mas chega um dado momento da história em que eles querem um rei. Eles querem porque eles olham para as nações circunvizinhas, e eles olham e aquele povo tem rei, aquele povo tem alguém poderoso à frente, tem alguém que fala bem, tem alguém que vai na frente da batalha, que peleja com muita força, um homem extremamente maravilhoso. E eles olham para aquilo, e eles falam para Deus: ei, já não queremos mais o teocentrismo, a partir de agora vai ser humano-centrismo. Vamos querer só humano aqui, e pode colocar a Saul aí. E nós todos sabemos que a história ela descamba, porque não é a vontade de Deus. Deus fala para aquele povo: eu sou o seu Deus, eu sou o seu rei, eu sou o seu governador. Comigo vocês não terão falta de pão, comigo vocês não terão falta de luz, comigo vocês não terão falta de nada. Mas o povo quer. Será que nós queremos? Será que de verdade nós queremos? Nós temos a igreja aberta aí, ó. Nós temos os bancos para sentar, nós temos a Bíblia para ler, mas será que de verdade nós queremos? Será que nós não estamos como aquele povo adúltero de Israel, que está tão necessitado de si mesmo e cheio de vaidade e vanglória nos seus corações, que pedem por uma representação humana? Será que você não está confiando em Bolsonaro ou em Lula? Será que você não tem colocado na frente das suas coisas alguém que não é Deus? Será que não está acontecendo isso contigo? Deus controla todas as coisas, descanse. É política, que bom, Deus controla. É dinheiro, que bom, Deus provê ou não. Tudo é para a sua glória. É enfermidade, Deus cura ou não, de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Não se esqueça, perfeita. Ele controla tudo. Ah, mas o seu Deus é ruim. Ele é tão ruim que Ele ofereceu o seu filho. Já conseguiu imaginar, meu irmão, oferecer o teu filho? Eu não imagino oferecendo o meu filho. Ofereceu o seu filho por amor de mim e de você. O tamanho do amor de Deus, meus irmãos, é incomparável, inimaginável. Vai muito além daquilo que tem sido pregado, muito além dessas balelas. Homens admirados por seus gritos e pulos, sensacionalismo barato. Homem não deve ser admirado por homem. Jesus deve ser erguido nas alturas. Nós estamos aqui apenas para dar testemunho, e bom testemunho, da pessoa bendita de Jesus. Nós somos apenas instrumentos na casa do Senhor. Homens não devem ser considerados ídolos. Homens não devem ser colocados em pedestais. E agora, quando estão em cima das grandes ágoras, se fazem de homens diferentes. Não somos diferentes. Somos todos iguais, carentes da misericórdia de Deus. E é o Senhor quem acrescenta a nós. Senhor. Eu fico olhando para isso, meus irmãos, e enxergo com tamanha dificuldade as pessoas que confiam nisso. Sabe, meu irmão, talvez você que nos assiste aqui, e os irmãos que estão aqui na igreja, talvez você que esteja enfermo, não é o copo d'água que vai te curar, não, mas é você falar: ei, Senhor Jesus, me cura. E se for da sua vontade perfeita, Ele irá te curar. É fácil, meus irmãos, não tem nenhuma cerimônia. Nós não estamos no legalismo do Antigo Testamento. Não,
Nós não estamos no passado em que era necessário cortar o pescoço do bezerro e oferecer a expiação, espirrar no pé da bacia e depois levar ali para a mesa. Não é mais necessário, apenas é necessário inclinar o seu coração de verdade, dizer: ei Senhor, eu quero ser perdoado, eu quero viver contigo, eu quero ser curado, eu quero que o Senhor guie os meus passos, eu quero que o Senhor direcione a minha vida, eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero que haja perdão entre nós, eu quero que exista unidade nesta igreja, eu quero que exista poder do Espírito Santo e que as pessoas vejam Cristo em nós e nós vivendo através dos moldes de Cristo. Aleluia. Dinheiro não vai te levar a lugar nenhum, arrogância não vai te levar a lugar nenhum, ódio não vai te levar a lugar nenhum, discriminar as pessoas não vai te levar a lugar nenhum, a não ser o inferno. Te levará com toda certeza. Nós chegamos a um ponto que é muito difícil, meus irmãos. Quando nós olhamos para isso, nós já entendemos que então nós não temos que acreditar nas superstições, mas nós chegamos nas adaptações. E o que é adaptação? Nós vivemos em um tempo moderno, sim, mas que as pessoas tentam adaptar, como fez Constantino. Quem era Constantino? O governo do imperador Constantino. Começou por conta das exumações. Você sabe o que é exumação? Quando um cadáver é queimado, colocado lá numa caixinha, talvez num pedaço maior, porque naquela época não era tão assim minimalista, e eles eram enviados. Enviados por quê? Eles eram enviados em grandes procissões, eles eram exaltados como alguém, como os santos, né? Que eram pessoas que tiveram uma vida irretocável, um testemunho maravilhoso. Então iam em caixões maravilhosos, em urnas maravilhosas, e eles se colocavam em lugares tão majestosos que as pessoas começavam a fazer peregrinação. Eu acho que você já ouviu falar sobre isso, sobre idolatria, não é? E existe então um tipo de adaptação que é tido por Constantino, porque ele começa a fazer isso e enterrar os crentes piedosos. Existe bondade em alguém? É Jesus quem nos justifica. Nós somos todos iguais, todos. Uns com mais estudo, outros com menos, uns com mais dinheiro, outros com menos. Branco, pardo, índio, é tudo a mesma coisa. Não existe isso. Então aquele homem, ele olha para aqueles rituais que estavam acontecendo ao seu redor, e ele entende que se aquelas pessoas fossem enterrados em lugares mais vistosos, então logo eles conseguiriam trazer aqueles que faziam aquilo para perto de si. Então logo nós traçamos um paralelo com a igreja atual. A igreja atual, ela tem se modernizado, que bom, o renovar da mente, muito bom, está tudo certo. Mas temos tentado trazer para dentro da igreja um mundanismo. Não é assim que funciona. Lembra da pedrinha de sal dentro da boca? Não vai ser boa não. Não vai ser boa não. Os santarrões, que seja assim, mas são esses que estão nessa posição de santos, separados para o Senhor, que devem estar em posição, firmes, valentemente, orando, como Paulo fala, ore para que não caia, mas firmes, para que outras pessoas vejam Cristo em nós. Não existe esse tipo de adaptação, meus irmãos. Adaptação de trazer o mundanismo para dentro da igreja, é balada, é show, é isso, é aquilo, é emocionalismo, é um monte de coisas, mas isso não dá testemunho bom de Jesus. O que dá bom testemunho de Jesus é aquele que ora, aquele que dedica a sua vida, aquele que está à disposição dos irmãos, aquele que não diz maldicências, aquele que não fala do outro, aquele que está pronto para ajudar, aquele que está na casa do Senhor para fazer enquanto ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E nós temos um exemplo aqui muito antigo, e que bom que é, minha irmã, o Senhor Jesus Cristo tem galardão para ti. O que você tem feito? Não é quando os homens estão olhando. Não é, meus irmãos, para que outras pessoas, porque estão no mundo, agora nós temos que alegrar elas com as coisas do mundo na igreja. Sabe o que elas serão? Apenas um mundo dentro da igreja, e a igreja se tornando um mundo. Logo, nós estaremos em uma mistura homogênea. Cristo e trevas não tem mistura. Não se mistura. Não tem. Jesus Cristo e trevas não tem mistura. Ele é a maravilhosa luz para este mundo de escuridão. O Senhor Jesus Cristo, Ele é remissor dos pecados. Ele é todo poderoso e nunca irá compactuar com essas coisas. Este é o nosso Jesus. Aleluia. Aí, meus irmãos, eles usavam algumas coisas. Eu vou começar a correr agora. Jacó e José, aí eles vão falar assim, mas sabe lá no Antigo Testamento, nós temos algumas coisinhas que nós vamos usar contra vocês. Os ossos, então me fala, os ossos de Jacó e de José, não é? A Escritura, ela diz que além de condenar a invocação e a adoração de qualquer criatura em lugar de Deus,
nada tem a dizer sobre jurisdições confiadas aos santos, poder confiados aos santos. Não, eles não podem fazer nada, nada. Morreu é pó. O espírito volta para Deus, o corpo é pó e a alma é eterna. O que eles podem fazer? Nada. Não existe isso. A Bíblia também relata, porém, o sepultamento de crentes piedosos e a ação de Deus por meio desses irmãos. Por exemplo, Jacó e José pediram para que seus corpos fossem levados de volta, porque eles estavam no Egito, para que fossem levados de volta para Canaã. E eles usam esse texto isolado para dizer, ei, tá vendo? Eles quiseram, mas a Bíblia ela é muito clara em dizer que quando aqueles homens, os restos mortais deles, foram levados de volta para Canaã, eles não tiveram nenhum tipo de propiciação, eles não tiveram nenhum tipo de festa, eles não fizeram nenhum tipo de culto especial a eles, apenas colocaram eles e levaram de volta, porque a sua fé estava alicerçada na promessa de Abraão, que disse que os descendentes de Abraão herdariam a terra prometida. É apenas isso. Não houve nenhum tipo de culto àqueles ossos. Não houve nenhum tipo de idolatria àqueles ossos. O povo de Israel jamais se inclinou diante dos ossos de Jacó e nem de José. Isso é furada. Aí eles usam uma coisa pior ainda. Mas e o homem de Deus? Você sabe quem é o homem de Deus? Eliseu, sucessor de Elias. A Bíblia fala que por conta de algo que estava acontecendo na época, um homem é sepultado de forma muito rápida e o seu corpo é jogado sobre um sepulcro que estava aberto. E ao tocar aos ossos de Eliseu, aquele homem volta à vida. E eles falam, então existe poder sim no morto. Nada. Este acontecimento, meus irmãos, é apenas para provar que quem faz é Deus e não o homem. É apenas para provar que Deus ele dirige o rumo da história da forma que Ele bem entende. E Ele tem nos guiado desde o início de existir a matéria. Antes de existir nada, Ele tem nos guiado com mãos amorosas. Se não fosse assim, eu e você, nós não existiríamos. O túmulo de Eliseu ele não foi transformado em um centro de peregrinação religiosa. Não. Foi apenas um acontecimento e as pessoas entenderam que foi a boa e perfeita vontade de Deus. Mas tem algo pior. O Novo Testamento vai nos falar sobre a sombra de Pedro. Você já ouviu falar sobre isso? Que o enfermo ele chega na sombra de Pedro e apenas por estar sobre a sombra de Pedro, ele é curado. Como não? Nós temos que dar crédito a esses homens maravilhosos. Coisa nenhuma. Cefas, né? Sobre ti edificarei a minha casa, a minha igreja, o todo-poderoso Pedro. Que bom, nós devemos admirar sim. Devemos sim, como dizem Marcos, que nós devemos admirar os pastores e homens que seguem a boa e poderosa doutrina do Senhor, que tem testemunho. Sim, mas não diz que nós devemos adorá-los. O próprio Pedro, homem que muitos têm como alguém que não era polido, como alguém que era grosso, como alguém que não tinha características de uma pessoa inteligente, engano seu, vai estudar. Este homem não aceita nenhum tipo de idolatria sobre a sua pessoa. Antes ele acredita toda a honra e toda a glória ao nome daquele que ele andou do lado, ao nome daquele que ele descansou no peito, ao nome daquele que ele era íntimo, Jesus Cristo de Nazaré. É a este a quem Pedro acredita toda a honra. Meus irmãos, as pessoas tentam usar muitas e muitas coisas e nós já não temos mais tempo. A água do Rio Jordão, o sal grosso, o herói que arrasta multidões. Eu vou falar muito rapidinho que nós já passamos do horário. Nós olhamos para as pessoas que às vezes pegam a água do Rio Jordão, a água barrenta de lá, e falam que vão ser curadas por ela. Que é isso? Não existe isso. Por mais que você vá em uma fonte borbulhante, cristalina, e você pegue a água de lá e diga, eu vou ser curado por essa fonte. Não é essa fonte que irá te curar. A fonte que cura, ela é muito maior do que aquilo. A fonte que cura está à disposição de você, à disposição de todo o povo, que é o Senhor Jesus Cristo. Não existe fonte, não existe barro, não existe nada dessas coisas. Nós entramos em um ponto, meus irmãos, em que tem sido dito que existem grandes heróis. E quem são esses grandes heróis? Arda quem arder agora. Quem são os grandes heróis? São os pastores que se colocam na posição de pessoas que são diferenciadas dos demais. E isso é mentira. Homens que trazem revelações, homens que são cheios disso ou daquilo. Tudo isso é verdadeiro, claro que sim. Mas é o Senhor quem faz. Não existe diferença nenhuma. Não existe mérito em homem. Não existe nenhum mérito. O dom da revelação o Senhor oferece a nós de forma, pela sua misericórdia. Não tem isso. Homens que se auto-intitulam curandeiros, venha no culto de sexta-feira porque haverá curas, e a igreja abarrota.
procure a Jesus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Homens que pregam e falam, ó, pega o votinho aqui, ó, que a partir de agora dinheiro. Nada, vai estudar, vai dedicar a sua vida, vai viver a sua vida com a sua esposa, com o seu filho. Acorde cedo, vá à luta, enfrente a labuta, vá à frente. O sucesso não está atrelado e nem relacionado com dinheiro. As pessoas acreditam muito a dinheiro, não. A felicidade não está nenhum tipo ligada ao dinheiro, não, não está. O máximo que pode te dar é conforto, acredita em mim. Meus irmãos, eu olho para isso e entendo de uma forma muito triste, porque homens às vezes se colocam numa posição em que estão aqui à frente, eles começam a pregar e fazem aqueles apelos gigantescos, enormes, para que mais e mais pessoas venham aqui, assim como a necessidade da igreja está cheia. E aí as pessoas vêm e eles acreditam a si mesmo, porque eu prego bem, porque eu falo bem, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. As pessoas aceitam a Jesus. As pessoas aceitam a Jesus porque existe o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. E é o Espírito Santo de Deus quem faz isso. Não é homem, não é boa oratória, não é homilética, não é nada dessas coisas. Você pode estudar e ter o curso do que você quiser. Deus irá convencer as pessoas. E não é o gestual de mão que irá fazer com que você se vanglorie. Não, não é isso. Mas é através das pessoas se renderem ao Senhor, em que você dirá, ei Senhor Jesus Cristo, continue operando para que mais e mais pessoas possam compartilhar do gozo da salvação juntamente a mim, em comunhão. Seja crente, seja cristão, não fique disperso. Eu só ouço quem eu gosto. Que bom. Talvez você não queira ouvir a voz de Jesus. Essa postura personalista, meus irmãos, é característica de homem, coisa de elitistas gregos, que colocavam isso para si e tomavam isso como verdade em suas vidas. Mas essa não é a real característica do cristão. O cristão, ele vive uma vida de renúncia. O cristão vive uma vida em que ele entende que de verdade ele não tem nada, e cada dia mais ele quer descer porque quando ele vê o leão à sua frente, quando ele vê as situações em que ele não pode de verdade vencer, ele confia no Senhor. E não é porque o homem é bonzinho não, mas sabe quando o homem entrega a sua vida a Deus, ele começa a ir para o campo de batalha, ele começa a orar, ele vai no hospital, ele vai no evangelismo, e quando chega lá o bicho é feio, e você tem que orar, e você tem que se dedicar, e você entende que você não tem força, você entende que você não tem palavra, você entende que você não tem domínio algum. É o Senhor quem fala por ti, é o Senhor quem te protege, é o Senhor quem tem o domínio, é o Senhor quem vai à frente, é o Senhor quem limpa, é o Senhor quem constrange, e acima de tudo isso, é o Senhor quem traz salvação. Aleluia. Esqueça isso, esqueça tudo isso, relíquias, isso ficou no passado, meus irmãos. Existe apenas um Deus. Objetivo máximo, meus irmãos, e não vai dar tempo, vou encerrar. O objetivo máximo de todas as coisas é que Deus seja glorificado. Que você se lembre, independente de eu conseguir concluir aqui, que você se lembre, meus irmãos, que o objetivo máximo, haverá um tempo em que talvez eu já não esteja mais aqui, mas que você se lembre, o objetivo máximo de todas as coisas, não é que o homem seja exaltado. Se você ver algum homem dizendo eu aqui em cima, enquanto eu sou isso, esquece. Enquanto eu for o dirigente, enquanto eu for isso, enquanto eu for aquilo ali, o governador, o diácono, esquece. Os homens estão muito atrelados a cargos. Deus não dá cargo a ninguém. Cargo é muito fácil de conseguir, faz uma provinha lá e passa. Não é cargo. Deus acrescenta ministérios a homens. Deus acrescenta por seu livre e poderoso querer. É isso. E sabe, nós temos sido instrumentos na mão de Deus, e através disso que outras pessoas possam entender que a glória de Deus não se divide com ninguém, que a glória do Senhor Jesus Cristo, ela não deve ser dividida com homem algum. O homem constantemente deve se constranger diante dos seus delitos e pecados, daquilo que ele faz lá no escondido, e deve entender que constantemente, apesar de ser quem é, Deus tem para ele misericórdia e graça. Deus oferece a sua vida essa noite, meu irmão. A misericórdia que somente Ele pode oferecer. A graça, o dom gratuito de Deus, de graça. E você deve aceitar, porque viver com Cristo é algo maravilhoso. Estar com Jesus é algo que vai além de toda a relíquia, de tudo isso. E que não nos esquecemos que somente ao Rei dos Reis deve ser tributado toda a glória, toda a honra,
todo louvor pelos séculos dos séculos. A adoração, ela só deve ser dada a Deus. E além de tudo isso, para encerrar essa sola, meus irmãos, eu quero novamente ler com os irmãos 43:8, que diz assim: trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Que isso sirva para você, meu irmão e minha irmã. O tempo em que nós vivemos, você ainda tem ouvidos para ouvir. E Deus fala contigo. Deus te dá a oportunidade de ouvir a sua voz. Basta que você permita, porque somente a Deus devem ser dadas todas as coisas, toda a glória, toda a majestade. Você ainda tem olhos para enxergar que existe um Deus todo-poderoso. A promessa de Deus, ela está de pé. E a Bíblia é clara em dizer que o Filho do Homem, ele voltará, e todo olho o verá, e todo joelho se dobrará ante o seu poder. Não confie em relíquias, não confie em papel, não confie em copo com água, não confie em nada dessas coisas e nem profetas de banheiro. Confie naquilo que te instrui e que te eleva para mais próximo do Senhor, que é a sua palavra. Deus abençoe a sua vida, que Ele guie os seus passos e que Ele direcione os seus caminhos por onde quer que você ande. Aleluia. De forma bem rápida, meus irmãos, eu gostaria de perguntar se existe entre nós alguém que você tem o desejo de ser aceito por Cristo Jesus. Amém. Todos salvos na pessoa bendita do Senhor. Eu peço aos irmãos que fiquem de pé e nós iremos orar, fazer a oração da fé. A oração para que Deus abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família e esteja conosco em todos esses momentos que nós temos passado, dando a nós a alegria necessária para continuarmos de pé. Peço também, meus irmãos, que orem pela minha família, orem por mim, minha esposa, meu filho, para que Deus continue nos abençoando. E você que nos visita, que você continue vindo. No domingo que vem, o pastor Jerusalém estará aqui trazendo a última mensagem a respeito dessa série, que diz somente Cristo. E nós juntos estaremos comendo deste pão e sendo alimentados por Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus. Você que pode, fique de pé. Você que não pode, fique sentado. E nós iremos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, nós te damos honra e glória. E dedicamos ao Senhor toda a glória, Senhor, como foi dito aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, pelas vidas desses irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem sido tão bondoso e maravilhoso para conosco, ó Deus. Perdoa os pecados, os meus pecados, os pecados dos meus irmãos, Senhor. E nos direciona, ó Deus, para entendermos que nós precisamos ser homens e mulheres diferentes. E precisamos dedicar-nos as nossas vidas ao Senhor. E estarmos, ó Deus, constantemente buscando o Senhor, não as relíquias, não aos favores de papéis e águas em copos, Senhor, mas colocando o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Talvez esses que não te enxergam como todo-poderoso e não possam sentir a tua presença, que estas mesmas pessoas possam se dobrar aos seus pés por intermédio da tua misericórdia. Nessa oração nós pedimos, ó Deus, que tu venhas curar aquele que está enfermo, que tu venhas, ó Deus, trazer um bálsamo sobre a vida daquele que está aflito, e tu venhas libertar aquele, Senhor Jesus Cristo, que está oprimido, e tu venhas trazer cura sobre a vida daquele que está depressivo, e tu venhas acrescentar a fé àquele que já não tem mais, Senhor, e que esta igreja continue sendo uma igreja bíblica, que fala a verdade, arda a quem arder, porque a palavra é tua, e é o Senhor quem fala. Esteja conosco, abençoe as nossas vidas, abençoe este homem e esta mulher que está tão sedento aí no seu lar, Senhor, e se houver um desejo, Senhor Jesus Cristo, de ser aceito por ti, este é o momento que o Senhor os aceite, porque o Senhor é perfeito e bondoso, e nós confiamos no Senhor. Guarda a semana dos meus irmãos, guarda a sua ida para casa, esteja com eles, abençoe os seus filhos e a sua família, de uma forma geral, Senhor. Nós confiamos em ti, nós confiamos no seu poder, e nós confiamos na sua misericórdia, hoje e para todos sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, e as divinas consolações do Espírito Santo sejam hoje para com todos sempre e com a igreja. E você diz: amém. Louvado seja Deus, está encerrado esse culto, vá em paz.